que si ahora hemos visto estos niveles de implantación BIM, de digitalización y de maduración de lo que significa BIM, hay un país latinoamericano que ha tomado una iniciativa ya, me parece que era desde el 2018, con un decreto ley, con una serie de medidas introducidas ya en todo el mercado, en todo el entorno, y hemos pedido a una de las grandes consultoras de implementación BIM en Brasil, como que sea Alves da Silva, para que nos dé esta, ¿no? Esta fotografía general de lo que es la implantación en Brasil. O sea que muchísimas gracias por estar con nosotros, muy obrigado y adelante con tu presentación. Isa, un cordial saludo y nosotros esta presentación está orientada para el público en Brasil, así que tranquila con el idioma porque queremos es vincularnos también con ese gran universo de profesionales en Brasil. Un gran abrazo y cordiales saludos. Muitas graças, muito gosto. Boa tarde a todos. Infelizmente, o meu espanhol não é tão bom assim, então por isso vou tentar falar de uma forma um pouco mais devagar, né? Despacito, falar um pouquinho mais devagar para que eu possa ser melhor compreendida pelos colegas latinos e todos os que não falam o nosso idioma português. Mas antes de começar, eu gostaria muito de agradecer pelo convite do Leonardo, também pelo convite do Ignasi, que nós conhecemos no Rebuild em Madrid. Foi uma satisfação muito grande poder já conhecia, né, o trabalho deles à distância, mas tive a oportunidade de vê-los pessoalmente, conversar, né? Então foi uma oportunidade muito especial para mim. E melhor ainda agora ter essa oportunidade de falar para todos os que nos assistem nesse momento. Então, vou compartilhar aqui a minha tela para começar a minha apresentação. Ela é uma apresentação bastante sucinta e tenta resumir um pouco do que nós estamos fazendo aqui no Brasil, em especial regionalizando um pouco mais a adoção do BIM ao nível das prefeituras. Então, eu vou trazer um pouco o espectro amplo do BIM, do que está acontecendo do BIM aqui no Brasil, e também trazer um pouco do que a gente está executando nas prefeituras em cada um dos nossos estados. Bom, vou me apresentar, falarei um pouquinho da nova lei de licitações, né, das nossas ações, e vou tentar dividir em 4 partes essa apresentação. Eu sou engenheira civil, com especialização em BIM, e trabalhei a maior parte da minha carreira no setor privado. Porém, foi no ano de 2017, 2016 para 2017, tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos na prefeitura de Florianópolis, onde eu trabalhei com o contrato do BID para análise de projetos para escolas, né, projetos e orçamentos para escolas da prefeitura, e lá eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, trazer ao conhecimento, né, dos meus colegas e do poder público daquele município que existia uma tecnologia ou uma metodologia que poderia auxiliar os municípios a executar obras com muito mais eficiência, com menos prejuízo ao erário, principalmente diminuição de aditivos, e lá, nessa oportunidade, a gente conseguiu executar um projeto que se chama Escola da Tapera. Não vou trazer o vídeo aqui, mas depois, Leonardo, se você quiser, eu posso disponibilizar o link para que todos conheçam esse projeto. E ele teve uma visibilidade muito grande aqui no Brasil e também até fora dele, né? Foi um projeto de uma escola, o primeiro da prefeitura, e o projeto a obra foi executada, era para ter sido executada em 2 anos, e ela acabou sendo executada em apenas 1 ano, porque a gente conseguiu detectar uma série de inconsistências antes da obra ser iniciada, antes dela ser inclusive licitada. E com isso, a minha projeção, a minha carreira profissional começou a ser direcionada para o setor público, e onde hoje eu me posiciono, já tenho bastante trabalhos desenvolvidos no setor público que eu vou discorrer agora para vocês. Um dos principais trabalhos que nós temos aqui é o projeto que se chama Liga BIM Prefeituras, que é um projeto que visa trabalhar com a adoção de BIM. Na verdade, ele busca disseminar as principais ações dos municípios no Brasil através de canais de webinars, através de webinar online, e esse projeto foi iniciado em 2021 com o professor Rogério Lima. Projeto muito especial,
Nós começamos aí inicialmente com um webinar e com um projeto piloto dentro de uma prefeitura para que a gente pudesse validar a metodologia de trabalho. No ano de 2022, a gente começou a fazer eventos presenciais aqui no Brasil, né, também falando com as prefeituras. Em 2023, a gente ampliou ainda mais, com mais edições, mais eventos, e com um projeto que, inclusive, foi um projeto de colaboração aqui dos profissionais do Brasil com Portugal, auxiliando numa modelagem, e também com requisitos de modelagem para a Enel, que é a empresa de mobilidade de Lisboa. Deixo aqui até, inclusive, meu abraço aos nossos amigos portugueses que, por acaso, estiverem nos ouvindo, Célia Penedo, nosso amigo professor Lino também, Décio Ferreira, são todos muito queridos e também têm aberto várias portas para mim, e para os nossos profissionais aqui do Brasil e em Portugal. Sabendo desse desafio, nós criamos, além do projeto Ligabim, nós criamos um canal no WhatsApp, assim como eu vi que vocês aqui na Venezuela já estão fazendo. Muito importante isso, porque a gente sabe que os engenheiros aqui no Brasil, eles têm um acesso muito grande à informação, às redes sociais, mas que eles acabam não usando isso para disseminar os seus trabalhos. E a gente percebe que, utilizando o WhatsApp, principalmente, o YouTube, a gente consegue expandir muito mais essas ações. Então, usamos esse canal similar como vocês fazem na Venezuela também. Se vocês acessarem esses dois QR Codes, um vai para o nosso WhatsApp, nosso grupo está lá com mais de 700 profissionais de todo o Brasil, de órgãos públicos, e no link à direita nós temos mais de 70, se não me falha a memória, mais de 70 encontros mostrando os principais projetos e as principais obras e projetos nas prefeituras em todo o Brasil. Quais os avanços, de uma forma mais geral, que estão acontecendo aqui no Brasil? O Brasil, desde 2020, desde 2002 aproximadamente, nós temos estudos, começamos na academia, né, com alguns projetos, teses, pesquisando e tentando fazer essa adoção de BIM. E aí começamos com vários eventos, várias ações, com grandes nomes como o professor Sérgio Chia, professora Regina Ruschel, tem muitos profissionais de excelente calibre. Alguns desses profissionais foram meus professores, então eu nem me considero. A gente fala que nós não nos consideramos especialistas e sim somos entusiastas, porque ao nos compararmos com esses profissionais de tanta excelência, que são conhecidos até internacionalmente, nos enche de orgulho, né? E também nos coloca num papel assim de ser disseminadores dos trabalhos que eles estão fazendo. Então, a gente já tem o BIM disseminado em várias companhias de saneamento, temos normas BIM, nós temos o BIM na nossa companhia, no nosso banco, que é a Caixa Econômica, o banco do Estado, né? Já temos várias ações lá dentro, decretos estaduais e até mesmo decretos municipais para incentivar a adoção de BIM. Temos a nova lei de licitações que vai entrar em vigor agora em janeiro desse ano, né? Então, é um momento muito importante, muito especial para nós aqui no Brasil. Temos duas importantes iniciativas em municípios que visam fazer a automação da aprovação de projetos. Uma é na cidade de Salvador, estado da Bahia, outra é no município de Ipojuca, em Recife. São ações que tentam ajudar a gente a acelerar o processo de automação na aprovação de projetos, aquele projeto que vem do munícipe para ser aprovado pelo ente público. Temos ações do Construa Brasil, que foi uma ação do Ministério da Economia, junto com a Recepet, que é uma instituição catarinense, que desenvolveu várias ações, tem muito conteúdo. Inclusive, nesse projeto do Construa Brasil, tem um importante projeto liderado pelo professor Sérgio Chia, né? Como eu falei, a professora Regina Ruschel. Tem um projeto muito interessante, que é o de células BIM, onde estão sendo desenvolvidas 30 unidades por todo o Brasil em universidades para ser implementado o BIM de uma forma eficiente, né, para que o BIM de fato seja conhecido não apenas como uma ferramenta, mas de uma forma que a gente possa trabalhar colaborativamente, utilizá-lo da melhor maneira possível. Além disso, temos alguns projetos aqui em Santa Catarina, que é o estado onde eu resido, que ele automatiza as regras do Corpo de Bombeiro para que a gente tenha projetos
aprovados de uma forma mais rápida e mais eficiente, utilizando, por exemplo, o Solivre. Nós temos a Frente Parlamentar do BIM, que é uma frente muito importante, onde nós temos políticos, pessoas relevantes, deputados e pessoas que vão fazer com que o BIM consiga ser reverberado de uma forma mais ampla dentro do meio político. Tivemos a criação do BIM Fórum há 2 anos atrás, e o BIM Fórum é uma instituição extremamente importante para o Brasil, e foi ela, inclusive, que ontem nós tivemos o evento do Sinaenco, a finalização do evento do Sinaenco, a Era BIM, a 6ª edição, e nesse evento o BIM Fórum anunciou a criação oficial do capítulo da Building Smart aqui no Brasil, algo que nos deixa aí realmente muito feliz, muito satisfeito por poder fazer parte de tudo isso. Eu fiz apenas um resumo, tá, pessoal, em função do tempo, mas tem muita coisa que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Aqui eu deixo também o link que os diretores, o professor Sérgio Chia e também o nosso diretor Rodrigo Queires, Stefana Dimitrov, e vários profissionais renomados estavam ontem nessa cerimônia, e eu estou passando aqui o link para quem quiser fazer uma pré-inscrição para participar da Building Smart Brasil. Outras ações aí focadas aí especificamente aos estados. Brasil, nós temos 4 iniciativas de plano de implementação nos estados, que acontece aqui em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Eu tive a grata satisfação de ser a consultora que ajudou a desenvolver o plano de implementação de Santa Catarina, e nós estamos agora tentando fazer com que a estratégia BIM-BR, que já está na 2ª revisão, ela chegue até os municípios. E isso está sendo um pouco difícil, porque nós sabemos que o Brasil ele tem mais de 5.000 municípios, né? Então é muito complicado. A realidade de cada estado aqui no Brasil é muito diferente. Então, nós temos realidade em alguns municípios que sequer têm engenheiros ou arquitetos. Às vezes nós encontramos apenas um profissional. Então, como ajudar esses municípios pequenos? Só para vocês terem uma noção, mais de 80% dos municípios brasileiros têm menos de 20.000 habitantes. Então, é uma estrutura muito pequena, com pouco corpo técnico, poucos habitantes, mas é essa estrutura que nós temos aqui. Então, para isso, para que pudesse ser traçada uma estratégia, não só no público, mas também no privado, a BDI ela lançou uma pesquisa para poder definir o nível de maturidade dos profissionais aqui no Brasil. E ficou muito claro que a gente precisa avançar muito, né? Nós temos aproximadamente 12% dos profissionais que têm algum procedimento, né? E pela apresentação que nós vimos antes, as belíssimas apresentações que nós vimos antes dos palestrantes, né, do presidente da Building Smart da Espanha, falava de processo, né, estratégia, processo, para chegar, enfim, à aplicação de ferramentas. Se nós não temos processos bem definidos, fica muito difícil conseguir avançar no nosso dia a dia, né? E também um dado muito interessante que essa pesquisa apontou que aqui no Brasil nós temos 73% das organizações que utilizam BIM localizadas na região sul, né? Temos 5 grandes regiões, Norte, Nordeste, Sudeste e a nossa região Sul, Centro-Oeste. A nossa região Sul é a que concentra o maior número de empresas e profissionais que estão utilizando o BIM, que é o estado onde nós estamos, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, mais do que nunca, a gente tem a obrigação de fazer com que isso seja expandido para todo o Brasil. Eu vou mostrar para vocês terem uma ideia do nível de projetos que nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil. Uma empresa muito importante aqui, a LPC Latina, que foi vencedora do Prêmio BIM dentro do nosso evento. Temos um importante evento aqui no Brasil também que chama BIM CREA-SC. Infelizmente não tive a oportunidade de ter o Ignaz conosco, né, nem o Leonardo, mas talvez, quem sabe, para o 6º evento. É um evento muito importante de conexão e ele premia, além disso, ele premia as melhores iniciativas de BIM do Brasil. Eu não sei se ele tem som, mas acho que o som não é tão relevante assim, Inácio. Eu vou passar aqui, veja para mim se está tudo ok, por favor. Pues muito obrigado. Ahora pasará un vídeo. Adelante. Os-
Vocês estão conseguindo ver o meu vídeo? Sí, pero ¿tiene sonido, Kesia? Ele tem apenas um som, acho que não tem Ah, necessidade, não tem vale, nenhuma locução, né? perfecto. Posso até já ir citando uns detalhes aqui, né? O projeto, ele é um projeto de uma unidade no Porto de Santos. Ele foi todo desenvolvido em BIM, usando toda a metodologia, aqui usando o QI Visus, que é um software muito, muito importante na precificação, na orçamentação. Foi utilizado a plataforma Trimble, para fazer a federação e o compartilhamento dos modelos, nuvem de pontos, para poder fazer o comparativo do projeto como construído, depois a integração com o GIS, e agora a integração, a imagem já referenciada. Ele tem mais de 100 mil metros quadrados de área construída, tem capacidade de armazenamento de mais de 4 milhões de toneladas de grãos. É um projeto bacana. Bom, Inácio, temos mais uns minutinhos? Sim, Que tenemos más o menos unos 7 minutos. sete O sea minutos, ok. que, perfecto. Ok, vou Adelante. finalizar então, mostrando para vocês qual a estratégia que a gente tem trazido para os municípios aqui no Brasil. Nós, como eu falei, temos a realidade de que a maioria dos municípios são municípios pequenos, com uma estrutura técnica muito deficitária, e aí a maioria não sabe o que é BIM ainda. E nós temos em janeiro a nova lei de licitações entrando em vigor. E aí a gente tem trazido as duas opções para os municípios. Ou eles aprendem a contratar projetos, que é o caminho que nós colocamos à direita, melhor pavimentado, ou eles vão ter que aprender a modelar, aprender a especificar, criar as suas próprias bibliotecas. Sabemos que esse é um caminho possível, mas é um caminho muito mais longo, muito mais, talvez muito mais difícil. Aprendendo a contratar e a especificar e virar contratante de projeto de fato, o município ele consegue se apoiar com as associações de municípios. Nós aqui em Santa Catarina temos 295 municípios e 21 associações que agregam esses municípios. A nossa ideia já fizemos aqui alguns movimentos, né? Visitamos essas associações, na primeira jornada Liga BIM, visitamos essas 6, na segunda jornada mais 5, estaremos indo no ano que vem para a terceira, visitando os municípios, as associações dos municípios faltantes. Então, indo bem rapidinho aqui, a ideia é chegar na associação do município, levar para eles ao conhecimento de que existe BIM, primeiramente, né, que é necessário, que é importante, que é uma diretriz obrigatória para a nova lei de licitações, fala que é preferencial, mas essa palavra preferencial dentro da legislação, ela quer dizer que você tem que fazer, e se não fizer, tem que justificar por que não fez. Então, a gente fala isso, explica que eles devem ter curso de treinamento, capacitação, que eles podem ter, inclusive, software para ceder para esses municípios pequenos, quando precisarem. E aí, em paralelo a isso, a gente incentiva os municípios para que eles criem os seus decretos BIMs e os seus GTs BIM em cada um dos municípios. Num terceiro momento, o município cria o seu plano de implementação BIM dentro de uma secretaria apenas, ao invés de ele criar para o município inteiro. E depois ele vai espraiando para as demais secretarias até que a prefeitura toda esteja capacitada. De uma forma muito simples, é isso que a gente tem levado, né, ao conhecimento de todos, que a primeira etapa tem que ser feito um diagnóstico, depois um plano de implementação, terceiro momento, organizar todo o fluxo dessas informações, criando padrões e documentações, e no quarto momento, aí sim, sabendo o que é, para que quer BIM, como que vai utilizar, aí sim, fazer os editais de contratação de softwares e, inclusive, capacitação, aquisição de hardware. Para finalizar, últimas sugestões que a gente sempre traz cursos de capacitações. Temos em larga quantidade aqui no Brasil vários cursos gratuitos e alguns cursos específicos que nós da Conexão BIM montamos para dar suporte aos municípios, principalmente esse de 20 horas, temos outros de 40 horas e temos mais outros aqui de várias outras entidades, né? Mas muito, muito do que eu falei aqui a gente congrega tudo nessa plataforma que chama a Plataforma da Conexão BIM. É a plataforma da nossa empresa que a gente tenta congregar as principais iniciativas de
órgãos privados, órgãos públicos, para que a gente possa ajudar a disseminar esse conhecimento para todos. Eu acho que eu consegui concluir dentro dos 7. Agradeço imensamente a oportunidade, coloco toda a nossa equipe, nossos colegas do Brasil à disposição de vocês, não só da Venezuela, mas de todos os estados, países aí que queiram colaborar conosco, queiram também compartilhar. Nós também precisamos muito do apoio de vocês, precisamos aprender, desenvolver muita coisa, sobretudo no setor privado. E para mim, novamente, é uma imensa satisfação poder participar de um fórum tão importante como esse. Muito obrigada. Muito obrigado, Kesia. Me gustaría hacerte una pequeña pregunta. En esta estrategia para que todas las prefeituras, todas las municipalidades pueda decantarse el BIM, ¿tenéis algún tipo de indicador? O sea, de todos los municipios que hay en el estado, ¿se van ya adoptando BIM en cada uno de ellos? ¿Hay una estrategia para hacerlo a nivel temporal? Aqui em Santa Catarina, que é onde a gente está atacando mais fortemente, dos 295 municípios, nós temos 3 apenas que estão aptos para contratar projeto em BIM. E é muito difícil nós termos um indicador no setor público, né? Porque existe uma volatilidade muito grande em função das mudanças políticas. Nós temos, às vezes, estados, por exemplo, Santa Catarina é um estado que começou à frente de outros estados e muitas vezes por uma questão de mudança de governo, a estratégia acaba sendo um pouco paralisada. Aí entra uma nova gestão, ela é retomada. Então, essa sazonalidade, essa alternância de poder, sendo que muitas vezes o Estado não entende o BIM, o Estado, até mesmo o município, o BIM como uma política de Estado, e não como uma política que vá perpassar, né, por outras gestões, isso é algo que a gente vê como muito complicado. Nós temos muitos municípios, né? Então temos essa dificuldade de traçar esse indicador e acho que ele até vai nos levar para algumas direções que talvez não serão as melhores possíveis, né? Em função desse problema. Sí, yo creo que algo que podemos ir detectando en general es que muchas veces se crea como un decreto ley o un mandato BIM, pero no se crea de la misma forma como toda una posibilidad de financiación y de facilitación de este cambio, ¿no? Sim, exatamente. Existe um grupo também aqui no Brasil que liderado pela SEBIM de Minas Gerais, que está fazendo um mapeamento para poder diagnosticar, para poder chegar nesse indicador dos municípios que tem alguma iniciativa BIM. Mas como a gente comentou, é um desafio imenso, porque são mais de 5.000 municípios, e com essa alternância de poder a gente acaba tendo uma volatilidade muito grande desse dado, né? Sí. Pues muy obrigado otra vez, Kesia. Ha sido muy interesante ver el cambio que se está generando en Brasil. Yo recientemente he estado precisamente en Belo Horizonte, Minas Gerais, y se ve esta, yo diría casi como esta felicidad por el cambio hacia el BIM. Y ahora hemos de intentar mantenerla y que esta maduração do BIM sea lo más factible posible, ¿no? Pues Sim, sim. muy obrigado por haber estado con nosotros.